Estamos de volta com a entrevista aqui pela Record News e hoje recebendo a Sueli Ramalho, que é especialista em Libras. Libras é a linguagem de sinais. Aqui no Brasil, ela é surda. Surda, desde a infância, ela fala, apesar de ser surda, se comunica através da linguagem de sinais e ajuda crianças, adultos, idosos a viver e conviver melhor com o mundo dentro e fora da comunidade dos surdos. Mas a Sueli estava contando pra gente, agora há pouco, sobre como é que as coisas funcionam dentro da casa dela. Ela é casada, o seu marido não é surdo, né? Não. E você já tem um filho? Tenho. De que idade? 23 anos. E ele também não é surdo? Não. É o primeiro das 3 gerações que veio ouvinte. E como é que vocês se relacionam? Muito bem. Foi até engraçado. O meu filho, quando nasceu, na minha gravidez, eu esperava um filho surdo. E é normal, uma grande família de surdos e tal. E eu esperava que, quando ele nasceu, que eu coloquei exatamente no hospital, bebi um copo de água, minha mãe colocou e a criança se mexeu. Eu falei, meu Deus, essa criança se mexeu. Porque normalmente um surdo, um bebê surdo, não tem reação quando você bate a palma, assim, né? E ele acordou, chorou. Eu falei, ai não. Eu esperei ele dormir de novo. Começou a chorar. Eu ficava assim, fazendo todo o barulho possível, ele chorava. Eu falei assim, meu Deus, ele é ouvinte, aquela choradeira, minha família, assim, eu não... Mas... Agora, um grande problema. Todos esperavam que seu filho ia ser um surdo, ia continuar, né? Porque a família toda. Claro. E de repente ele ouve. Ele ouve. E agora, o grande problema, como criar? Esse foi difícil, porque eu era nova, ainda estava aprendendo a fala, porque não conseguia falar fluentemente a frase, eu conseguia palavras soltas. E foi difícil, mas ao mesmo tempo ele se tornou intérprete da casa. Meu pai colocava, assiste a televisão, escuta e fala pra mim o que tá falando. Aí ele sentava no banquinho e traduzia pra mim. Agora eu não quero mais, eu quero brincar. Porque o seu filho aprendeu a linguagem de sinais, claro. A língua materna dele é a língua de sinais, com certeza. E a língua palavra... Ele virou o intérprete da família. Exato. Só que quando ele chegou, meu irmão, que tá aqui do lado... Aliás, pessoal, desculpa, eu esqueci de apresentar aqui o irmão da Sueli, que chegou agora, vai fazer parte também da entrevista, porque ele tem uma história para contar pra gente interessante. É o Rimar Romano, o irmão da Sueli. Ele também é surdo. E ele vai contar daqui a pouquinho pra gente uma história interessante, porque ele faz um trabalho de teatro, de circo, de palhaçada, de palhaço mesmo. Não é? Ele é palhaço nas horas vagas para ajudar as crianças também que são surdas, não é isso? Isso. Daqui a pouco ele vai contar tudo isso pra gente. Tá certo. Mas você estava contando da sua relação, seu filho nasceu ouvinte, né? Ouve normalmente. Então, quando meu irmão estava na primeira série, que a diferença de idade é muito grande entre eu e ele, do meu filho, ele tem 27 e meu filho é 23. Quando ele estava com 7 anos, ele foi na escola, ele falou, mãe, eu não quero ir na escola de ouvinte, eu quero ir na escola de surdo, eu quero ir na escola de surdo. Ele chorava, ele queria ir junto. Ele acabou frequentando a escola de surdo, onde meu irmão frequentava, e aos poucos eu fui tentando tirar, e falei, filho, vai na escola de ouvinte e traga informações para essa escola de surdo para nossas crianças. E quando eu cheguei aos 17 anos, que eu arrumei um namorado ouvinte, e ele começou a frequentar na minha casa... Chegamos na história do Pum, aquela história do Pum que acabou com esse namoro, mas vai contando que a gente chega lá. Então, aí minha mãe estava na cozinha lavando louça, e eu também, meu pai está assistindo a televisão na sala, e minha mãe fazia, lavando a louça, ele falou assim, nossa, sua mãe faz muito barulho para lavar louça. Mãe, o seu namorado falando. Exato. Aí eu falei, mãe, eu ensinei ele a língua de sinais. O seu namorado que ouve. Exato. Que ouvia. Isso. O seu primeiro namorado. É. Aí eu falei, mãe, você tá fazendo muito barulho. Ela falou assim, quem falou? Eu falei, o namorado. Aí ela tentou lavar a louça mais devagar. Ai, filha, eu tenho que prestar um serviço. O que é isso? Que esse homem aí vem logo aqui em casa, ele já vai intrometendo, falando, tá bom. Aí, de repente, começou a dar risada. Por que você tá rindo? Seu pai. Eu falei, o que tem, meu pai? Ele tá na sala. Ele falou, não, seu pai soltou um pum. Mas como é que você sabe? Você não ouviu, mas o seu namorado ouviu. Mas como você sabe? Aí eu escuto. Aí foi aquele clarão. Viu? Não tinha. Eu falei, mas como você sabe? Não tem. Ele falou, mas... Nossa, aquele clarão na minha cabeça,
coisas. Eu falei assim, gente, então eu entendi, ele escuta. Eu não estava entendendo o que é o mundo. Então, eu corri para a sala e falei, pai, você fez. Você deu um pum, Quem pai? contou? Falei, ele não tem cheiro. Não. Não, pai, mas ele... Filha, eu não gostei do seu namorado, manda ele embora, que ele é mentiroso, que ele é... Tá bom, pai, tá bom. E manda ele meter o nariz em outro lugar. Aí eu obedeci e desmanchei o namoro, tudo. Passou um tempo. Mas peraí, mas o seu namorado não estava mentindo. Eu não sabia? Ele não ouviu o pum? Mas quem me garante? Você ficou indignada com ele. Como é que o cara vem na minha casa aqui e fala que meu pai está soltando pum? Então, O seu pai também não gostou dele? Não. Aí você... Nem minha mãe. Cortou? Cortei. Aí arrumei o segundo namorado, mas sempre pensando no primeiro, porque eu gostava. Você arrumou o segundo namorado, mas de olho na história do pum. Mas aí, na segunda vez, eu pedi pro meu pai fazer arte de novo. Não brinca. Pra poder ter certeza se o outro mentiu ou foi a verdade. Se esse segundo namorado ouvir, é porque é. Exatamente. Aí meu pai falou assim, como é? Não é assim. Aí minha mãe cozinhou batata doce, repolho. E aí fez, meu pai comeu tudo e tal. E o namorado... Que tinha batata doce? E o repolho. E o repolho, meu. Aí não é um pum, aí é uma guerra civil dentro da sua casa. Exato. E meu pai fez a arte e o outro, o segundo, afirmou. Ai, seu pai tá fazendo... Eu falei, ai, meu Deus, é verdade. Você sabe como é que é o barulho do pum? Imagino, mas... Não sabe? Se eu fizer aqui com a boca, você vai entender? Já me explicaram, mais ou menos. Mas... Nunca te falaram isso, não? Assim, não. É tipo, assim, como é que eu vou dizer? Depois de tudo isso aí, repolho, batata doce, é meio quase que uma metralhadora, assim, sabe? É mais ou menos isso aí, viu? Tô querendo te assustar, não. Mas aí o seu namorado se chamou e falou assim, faz um lanche, o meu pai vai fazer um lanche e eu quero que você preste atenção nele. Não, eu falei, não sei, não lembro nesse detalhe, só lembro esse detalhe que ele, o segundo, deu risada, fiquei pressionando, o que foi. Ele ouviu? Ele ouviu, aí ele falou, seu pai, eu falei, o que tem meu pai? Aí eu falei, pai, é verdade. Mas o que disse seu namorado? Você perguntou pra ele, ele falou... Aí ele fez língua de sinais. É assim, pum, na língua de sinais, como é? Entendi. Aí você falou assim, nossa, não é que era verdade, pai, briguei de verdade. Aí no outro dia meu pai comprou placa de isopor grande, assim, chamou nós crianças, tá? Aí ele colocou na altura do... E ele soltava, a gente sentia a vibração do som, foi emocionante. Foi. Tá brincando? Acesso ao mundo sonoro. Coisa pum emocionante. É a primeira vez que eu vejo essa descrição de um pum que provocou fortes emoções. Um pum dramático. Aí foi onde que eu não quis mais ficar com o segundo namorado e voltei pro primeiro. Por causa do pum? Por causa do pum, que ele foi verdadeiro, ele foi sincero. E voltei e falei assim, por favor, me mostra, que mais que faz barulho? Novamente, eu pedi na associação da comunidade surda para mostrar que tudo... Ele falou, torneira, água faz barulho. Verdade. Puxar a cortina faz barulho. Cozinha, água fervente, primeiro, uma maçaneta da porta. Aí foi... Tem que prestar atenção com o aparelho, utilizando o aparelho, que aquele som poderia, mas é difícil identificar.